Olá, meu amigo, minha amiga. Estamos de volta com mais um Portal do José. Em mais um começo de semana, já com muitos acontecimentos importantes se apresentando, que sinalizam que o futuro desses criminosos que fizeram tanto mal ao nosso país e à nossa sanidade física e mental está ficando cada vez mais grave. Isso está fazendo com que eles tenham comportamentos absolutamente desesperadores pelas redes sociais e que também salientam uma aliança que eu sempre disse aqui, que sempre existiu, né? Entre esses extremistas de direita, o bolsonarismo, grupos que estão ao redor do bolsonarismo, com grandes grupos econômicos que têm ali, nos grandes jornais aqui no nosso país, os seus porta-vozes. Eu vou falar sobre esse assunto, revelar aqui algumas situações e trazer algumas cenas muito ilustrativas do que está acontecendo. Esses próximos dias eu farei aqui encontros com vocês, abordando mais questões de fundo do que as questões do noticiário do cotidiano. Existem situações que são muito importantes da gente comentar, da gente revelar, para que a gente entenda como está funcionando essa novela. A gente analisa, às vezes, alguns capítulos e não presta muita atenção nesse enredo, né? Então, vou conversar com vocês sobre outros assuntos também, mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal, ainda não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco, conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe e recomende. Não se esqueça, dê o seu joinha, mande seu comentário e, se puder, se inscreva aqui também no nosso clube de membros. Você aqui é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Bom, vamos aqui aos temas e situações que envolvem falácias, maluquices, né? E vigarices de uma maneira geral. Gente, a extrema-direita está fazendo um discurso que é articulado por todos os cantos do mundo, de que o Brasil está vivendo uma censura, que a ditadura da toga, vocês escutam isso toda hora, né? Vocês estão acompanhando nas redes sociais, que há um autoritarismo, enfim. E quando a gente dá uma busca aqui na internet, no tema censura prévia, a gente vê que censura prévia não acontece aqui no Brasil, ela é impedida constitucionalmente. O que acontece aqui no nosso país é o bloqueio de atividades criminosas. São coisas absolutamente diferentes. Gente, existe alguma sociedade que não haja algum tipo de regramento para se ter um convívio entre as pessoas? Na sua casa, na sua família, tem certos regramentos que são estabelecidos ali que não podem ser rompidos. Ou dentro da sua casa, existe uma liberdade total da sua família, das pessoas que estão dentro da sua casa, de fazer qualquer coisa, não tem nenhum tipo de regramento. Isso que vale para o nosso convívio doméstico, vale para a sociedade de uma maneira geral. Não existe sociedade no mundo, em qualquer local, que não haja um regramento, que haja uma permissividade para se fazer qualquer coisa. Você tem a liberdade para matar alguém? Bom, você pode até fazer isso, né? Mas isso não é um direito que você tenha. Você não vive, eu quero fazer as coisas que me der na cabeça. Eu não aceito nenhum tipo de restrição. Eu não aceito que me imponham algum tipo de regramento. Então, quando isso não é compreendido, ou isso é distorcido, a gente vê todo tipo de vigarista tentar fazer uso dessa realidade social para dizer que nós estamos sofrendo aqui no Brasil uma ditadura, um cerceamento. Gente, se você for lá para os Estados Unidos, você vai ver que há pouco tempo atrás, né, foi criada lá uma lei chamada Lei Patriota, né, o Patriotic Act, né, que, entre outras coisas, dizia o seguinte: permitia, entre outras medidas, que órgãos de segurança e inteligência nos Estados Unidos interceptassem ligações telefônicas e e-mails de organizações e pessoas supostamente envolvidas com terrorismo, sem necessidade de qualquer autorização judicial, sejam elas estrangeiras ou americanas. Essas normas elas foram abrandadas um pouco mais à frente. Mas isso demonstra que é uma grande falácia essa história de dizer que no meu país pode tudo, eu posso dizer qualquer coisa. Não, gente, porque as palavras elas acarretam desdobramentos, elas acarretam reações humanas. E depois que o dano acontece, não adianta você tentar remediar algo que é irreversível. Como é que você remedia a morte de pessoas provocadas por esse tipo de situação que se utiliza desse meio? Como é que a gente trata questões relacionadas à saúde pública de uma coletividade inteira, que são distorcidas
por redes sociais. Isso é para se permitir a cessação criminosa. Então, quando há uma interrupção da sessão, dessa atuação criminosa, você está diante de uma censura. Então, gente, tem muita picaretagem no meio dessa história. E no meio da picaretagem também surgiu o comportamento ridículo, né? Eu tenho me dedicado a entender a melhor, né, esse aspecto do discurso político, ou da apresentação política, o ridículo, né? O ridículo enquanto ferramenta, enquanto forma de agregar pessoas, de chamar atenção. Um ator, né, que fez um filme chamado Borat, ele fez uma sequência de filmes, e ele colocava, né, o personagem central era uma pessoa absolutamente ridícula, né? A pessoa não tinha... Enfim, o filme inteiro... Eu coloquei só a pequena cena aqui do bumbum do cara com essa situação aqui, só para ilustrar um pouco, né? Porque o personagem ele não tinha o menor senso do ridículo. E ele fez desses filmes, né, uma espécie de críticas, ou de crítica, né, ao comportamento político de uma maneira geral, à percepção do público de uma maneira geral, do político, do ridículo, do politicamente incorreto enquanto ferramentas de agregar seguidores. Vocês já viram muitas vezes a extrema-direita dizer que é contra o politicamente correto. Ou seja, eles são contra aquilo que a civilização, que a racionalidade apresentou como melhores formas de convivência social. Então, muitas pessoas passaram a se identificar com o grotesco, né? Com a ignorância, aquilo que a gente chama de ignorância e ostentação. Isso fez com que as pessoas saíssem do casulo e batessem no peito, né, dizendo que são pessoas escrotas mesmo, pessoas vis, pessoas despudoradas, pessoas ignorantes. Isso chocou a todos nós que estávamos habituados, né, com outro tipo de convivência social. Quantas vezes eu disse para vocês aqui que eu fiquei chocado quando eu vim aqui para a internet de ver pessoas escrevendo coisas extremamente agressivas na minha direção, né? Eu, enquanto professor, enquanto comerciante, enquanto jornalista, advogado, minha vida inteira nunca tinha sofrido agressões como eu passei a sofrer a partir desses grupos absolutamente extremistas nas redes sociais. Daí a gente vai vendo outras conexões, né? Dudu Bananinha postou hoje. Então quer dizer que cada operador é responsável pelos usos das suas redes? Isso por quê? Porque se descobriu que lá no Garimpo Ilegal teve essa notícia aqui, Ibama flagrou a internet de Musk em pelo menos 20 garimpos ilegais em um ano. Gente, para você comprar as antenas lá do senhor Elon Musk, para se comunicar em qualquer lugar do mundo, você não precisa ter regramento nenhum. Tanto é que grupos terroristas, grupos extremistas no mundo inteiro estão fazendo uso das ferramentas dele. Então não é surpresa nenhuma, não sei porquê. O espanto do Eduardo Bolsonaro, né, de ver que o Ibama flagrou que criminosos estavam usando o sistema do senhor Elon Musk, que não tem compromisso, responsabilidade nenhuma com a sociedade, com a convivência humana, com o bem-estar das pessoas. Não está nem aí para isso, né? Enfim. E aí a gente vai conectando os ridículos e os bizarros que transformam a bizarrice e o ridículo em ferramentas, né, em normalidade para eles. Caso da atriz pornô. Entenda por que Trump é réu e pode até ir para a cadeia. Julgamento começa nessa segunda. Pô, o Trump é outro personagem desse, né? A diferença é que ele, em relação ao Bolsonaro e ao Milei, por exemplo, que ele é um bilionário. Mas, enfim, o método é o mesmo que eles utilizam, né? E no caso dele, está sendo flagrado mais uma vez numa situação bizarra, né? Contratou serviços ali sexuais de uma pessoa, enfim. E depois, para comprar o silêncio dessa pessoa, porque estava em véspera de eleição, ele mandou o seu advogado dar $130 mil para essa mulher. E aí, o fato veio à tona, né? Enfim. E se comprovou que o dinheiro que estava sendo utilizado foi uma espécie de desvio de recursos, né, para pagamento de uma situação que não poderia ser, dentro da democracia norte-americana, aceita, né? E olha que eles têm uma liberalidade muito grande. Então, esse personagem pode ser condenado a ir para a cadeia, mas nos Estados Unidos ele pode, inclusive, concorrer mesmo estando preso, né? Vamos aguardar aí, porque as conexões do ridículo, elas não param. E uma aqui no Brasil veio essa aqui, né? O pastor de extrema-direita, que até agora não respondeu, né? O que ele acha do novo Deus dele ser usuário de todo tipo de drogas, né? E se apresentar publicamente
dessa forma. Mas agora para o seu Malafaia e para o bolsonarismo, esse personagem é agora o novo Deus. Só que está devendo também, porque ele disse há 5 dias atrás que o Elon Musk ia apresentar uma série de provas, né, que o Brasil é a ditadura da toga. Povo abençoado do Brasil, o desespero daquilo que eu chamo do consórcio do mal, formado por Alexandre de Moraes, Grupo Globo e governo Lula. As denúncias gravíssimas de Elon Musk. Interessante que... Que denúncias gravíssimas, senhor pastor? O senhor podia reproduzir aí para a gente quais são as denúncias, né? Qual a substância dessas denúncias? Denúncias entre aspas, né? Bom, então fica aí o mundo ridículo enquanto ferramenta de articulação política. Daí, eu falei com vocês também desse evento aqui, que o Bolsonaro, ele puxou aplausos para o Elon Musk, todo mundo aplaudindo de pé, né? Como se fosse aplaudindo o ET de Varginha que veio para a Terra para salvar os habitantes do planeta, né? No caso, os habitantes desse mundo paralelo aqui. Vou colocar mais um trechinho aqui, bem rapidinho. O nome de X é a pessoa que tem mostrado para nós para onde está indo a nossa liberdade. Quem está corroendo a liberdade do Brasil? Quem está cometendo a arbitrariedade do Brasil? Então hoje ele não vai me entrevistar. Eu vou fazer uma... Então, quer dizer, o discurso do bolsonarismo é esse, que o Elon Musk está ajudando a mostrar que está tendo um cerceamento de liberdade no nosso país, que veio salvar o nosso país, etc, etc, etc. Isso está fazendo muito engajamento nas redes bolsonaristas, né? A ignorância e o ridículo vai acarretando cada vez mais adesões. E aí o Nicolas Ferreira publicou: de acordo com a Bytes, eu fui o congressista que mais ganhou novos seguidores no X após as menções de Elon Musk. Agradeço a todos que me seguem de vários países do mundo. Não vai ser fácil me censurarem. Não, o problema do senhor não vai ser censura, não, vai ser a cadeia. A cadeia. Se eu for preso, o senhor vai ficar ali dentro, o senhor não vai ter acesso, né? Bom, então vamos aguardar aí, porque tem coisas para vir aqui, né? E o senhor sabe que o senhor está devendo também, que o senhor vai ser alcançado quando essa história toda estiver finalizada. Governo suspende novos contratos de publicidade no X, diz Secom. Achei que a informação é verdade. Agora, eu acho equivocada essa medida, porque uma coisa é o problema ideológico com o dono da rede. Outra coisa é você utilizar a rede para divulgar suas ideias, contestar, enfim, apresentar para a sociedade o ponto de vista, enfim. Não acho que... até porque é o seguinte, retirar a conta ou deixar de fazer algum tipo de intervenção, de informação por essa rede social, isso aí não vai diminuir nem um pouquinho dos rendimentos do bilionário. Então, a gente acaba fazendo uma atitude que não corresponde aos melhores interesses da nossa luta, né? Enfim, apenas um registro aqui. Não é por outra razão que a gente está vendo, no meio desse desespero todo, publicações cada vez mais insanas. O Inelegível publicou aqui uma entrevista com um bandido, né, que se apresenta como do PCC, dizendo que a bandidagem toda teria votado na esquerda, teria votado no Lula. Por isso que eu digo para vocês que o enfrentamento ele não pode ser pelo silêncio. Esse tipo de percepção está equivocada. E hoje, mais cedo, eu falei no nosso encontro sobre essa questão nessa matéria aqui. Com crises frente ampla do governo, virou cada um por si, admitem aliados. E aí eu separei aqui mais um trechinho para conversar com vocês aqui. Segundo a matéria que foi feita, né, ouvindo vários membros do governo, a seguinte percepção também. Faltam voluntários. Segundo aliados que participaram dos mandatos de Lula 1 e 2, mesmo os ministros mais próximos evitam, abre aspas, mandar a real para Lula. Preferem focar em dados técnicos, repassar conquistas e problemas e responder quando perguntados, mas não tocam em assuntos delicados, até evitam passar perto da sala do presidente. Aí fica complicado, né, gente? Eu estava vendo aqui a live do López Obrador, lá na Argentina, no México. Gente, estava agorinha mesmo, estava com 120 mil pessoas ao vivo. Comparando com a população do Brasil, seria, se o Lula estivesse fazendo uma live nesses formatos aqui, uma live com mais de 200 mil pessoas, né? Informando, sendo questionado ali pelos jornalistas, contestando algumas coisas que são apresentadas. Isso funciona pra caramba. Infelizmente, no governo Lula foi feita uma tentativa de live absolutamente ruim, que a gente criticou aqui numa terça-feira de manhã, que ninguém assistia,
e, portanto, saiu do ar. O Lula pode ter ficado meio ressabiado com essa história. Isso aí não deu certo, mas as pessoas da SECOM têm que arrastar o presidente da República para os debates. Nós já estamos aí com 1 ano e 4 meses de governo Lula, e o Lula não frequenta as redes sociais, ele não vai nos programas, não estou dizendo o nosso portal não, mas todos, isso tinha que ser uma rotina, ficar conversando, escutando, para entender o que está acontecendo, porque senão a gente deixa espaço apenas para a insanidade, né? E não é isso que a gente quer, isso pode causar grandes danos no futuro. As pessoas que têm projetos pessoais dentro do governo, elas têm que pensar muito mais no Brasil do que nos seus projetos pessoais. É por isso que eu estou aqui, por isso que eu critico e é por isso que a gente tem que seguir nessa linha, né? Gente, eu fico por aqui mais uma vez, um grande abraço e como eu disse para vocês, eu vou abordar temas mais de fundo, ao invés de ficar só tocando aqui em alguns assuntos específicos do nosso cotidiano, tá bom? Mande seu comentário para cá, um grande abraço e a gente se encontra no outro Portal do José. Tchau!